Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 73. Bons estudos! Isso aqui é um sifão de pia, um sistema bastante conhecido, mas que está sujeito ao problema do gotejamento. Sabe como é? Aquele pinga-pinga embaixo da pia. Então, imagine que um encanador, para resolver esse problema, jogue fora esse anel de borracha que fica entre as conexões e, no seu lugar, coloque um barbante de sisal. Imagine agora que um outro encanador, para resolver o mesmo problema, dê uma boa lixada nas conexões e aplique um adesivo líquido para garantir a vedação. E aí, 2 métodos para resolver o mesmo problema. Qual será mais eficiente? Para responder essa pergunta, o negócio é conversar aqui com o seu Chico, que é o encanador classe A aqui da região. Seu Chico, eu descrevi 2 métodos. Eles são eficientes para resolver o problema do gotejamento? Não. Com barbante eu não garanto nada. Agora com adesivo sim, fica um serviço de primeira. Porque o adesivo garante uma excelente vedação. E você, sabe dizer por que o adesivo é mais eficiente do que o barbante de sisal? E você saberia dizer por que é necessário lixar bem as conexões antes de aplicar o adesivo? Não? Não se preocupe. No fim dessa teleaula, você vai ser capaz de responder todas essas perguntas. Hoje você vai ficar por dentro dos conceitos de adesivo, adesão e coesão. Vai saber o que é cura e quais os tipos de adesivos. E também quais os usos das resinas anaeróbicas. Então comece a prestar atenção, que o Chico aqui tem um recado para você. Se liga aí, a nossa teleaula sobre adesivo está começando. Na prática, quase todo mundo sabe o que são e para que servem os adesivos. Olha só um exemplo. Peças separadas, mas que devem funcionar em conjunto, muito bem unidas. Nesse caso, o responsável por essa união ou fixação é o adesivo. De uma maneira mais precisa, nós podemos dizer que o adesivo é uma substância capaz de realizar uma ponte de ligação entre os materiais a serem unidos. E quando o assunto é adesivo, é preciso considerar vários fatores. Qual a sua forma física? Se é líquido, em fita? Qual o tipo químico, que pode ser, entre outros, de silicato ou de resina? Qual a finalidade? Se o adesivo é para papel, para metais, para plásticos? E também qual o mecanismo de endurecimento, a quente ou na temperatura ambiental. E é em função desses fatores ou parâmetros que o adesivo pode ser descrito. O adesivo serve para unir superfícies, certo? Tecnicamente, essas superfícies que vão ser unidas são chamadas de substratos. Agora, antes do próximo passo, é necessário dar uma parada para pensar em 2 conceitos muito importantes sobre esse assunto. O conceito de adesão e o conceito de coesão. Que tal consultar o dicionário? Primeiro, o conceito de adesão. Adesão é a força de união entre o adesivo e o substrato. Agora, o conceito de coesão. Coesão, forças provenientes das interações químicas entre as partículas do adesivo, átomos, íons e moléculas, fazendo com que fiquem unidas. Olha só esse esquema que representa uma união com adesivo. Fica fácil de entender. A adesão é representada pelas ligações entre as partículas do adesivo e os substratos, ou superfícies. Já a coesão é representada pelas ligações entre as partículas do próprio adesivo. Simples, não é mesmo? Isso já tinha entendido. Agora escuta aqui. Muitos adesivos são polímeros reativos, ou seja, eles mudam do estado líquido para o sólido por meio de várias reações de polimerização. Entendi. Isso não tem mistério, Caio. E você, entendeu? Então preste atenção. É muito simples. O adesivo é aplicado nas superfícies ainda em estado líquido. Aí ele passa por uma reação de endurecimento, chamada de polimerização. Essa polimerização pode ser desencadeada por vários fatores, como a ausência do oxigênio, luz ultravioleta e até mesmo pela umidade do ar. Tudo depende do adesivo em questão. Essa mudança de estado físico pela qual o adesivo passa é chamada de cura. Olha só,
Aqui está dizendo que, em função das propriedades da cura, a gente pode classificar os adesivos. É isso mesmo, Caio. Os adesivos podem ser classificados de acordo com o fator que desencadeia a polimerização, em consequência, a cura. Então, o que a gente está esperando? Vamos ver logo que classificação é essa. Vamos começar com os adesivos anaeróbicos. Eles se solidificam em temperatura ambiente, quando privados de oxigênio. Ou seja, a própria união dificulta o contato do adesivo com o ar. E aí, a cura ocorre rapidamente, principalmente em peças de natureza metálica. Tem adesivos que curam sob a ação da luz ultravioleta. Aqui, o cuidado fica com o tempo de cura, já que ela depende da intensidade e do comprimento de onda da luz ultravioleta. Existem aqueles que curam através de uma reação aniônica. Nesse caso, os adesivos se polimerizam em contato com superfícies levemente básicas ou alcalinas. Como a reação é muito rápida, normalmente basta a umidade do ar e da superfície para a cura começar. Outro tipo de adesivo é aquele em que a cura se dá com o auxílio de sistemas ativadores. Como o próprio nome diz, a cura desse tipo de adesivo se inicia quando é aplicado um ativador. Tanto o adesivo como o ativador devem ser aplicados separadamente nas superfícies de adesão. Por último, tem aqueles adesivos que só precisam da umidade do ambiente para que a cura se realize. Esses adesivos, que também funcionam como vedantes, polimerizam por meio da reação de condensação, que implica numa reação com a umidade do ambiente. Nessa categoria se enquadram os silicones e os uretanos. Já pescou por que existem tantos tipos de adesivos, não é mesmo? É isso mesmo que você está pensando. Cada um tem as suas propriedades e são mais indicados para determinados casos. O adesivo anaeróbico, ele oferece resistência a cisalhamento e às vibrações, por isso é muito bom para peças de máquinas. Já o adesivo que cura sob a ação da luz ultravioleta, ele é muito bom para o preenchimento de folgas e oferece boa resistência ao meio ambiente. Por isso, ele é perfeito para peças que vão ficar expostas às chuvas e trovoadas. E assim por diante. Cada tipo de adesivo tem as suas qualidades e suas aplicações. Mas adesão não é uma coisa que a gente vai fazendo assim, sem mais nem menos. Lembra aquela história do encanador que antes de colocar o adesivo tem que lixar as conexões? A explicação é simples. Com a superfície lixada, a adesão fica mais confiável. Pois é, na metalmecânica é a mesma coisa. Para que um adesivo faça o seu papel, é preciso que a superfície esteja devidamente preparada. E é isso o que nós vamos ver agora, o pré-tratamento das superfícies a serem aderidas. O pré-tratamento pode envolver uma série de operações e uma delas é o desengraxe, que remove óleo, graxa, poeira e outros resíduos. Normalmente, quem faz esse trabalho são os solventes. Em alguns casos, superfícies de metal fundido, por exemplo, é necessário completar essa operação com uma limpeza mecânica manual para remover grafite. Quando se trata de superfícies metálicas oxidadas, aí entra em campo a operação de abrasão mecânica, que pode ser feita através do jateamento, do lixamento e etc. Olha só, Tito, aqui está dizendo que se as peças estiverem muito sujas, elas devem ser desengraxadas antes da abrasão mecânica. Faz sentido, né, Caio? Fazer abrasão sem limpar só vai aumentar a contaminação, a sujeira. É verdade. E, ó, aqui está falando de uma outra operação de pré-tratamento. É a utilização dos primers, que são revestimentos aplicados na superfície antes da aplicação do adesivo. O resultado, é claro, é uma melhor adesão. A sua grande vantagem é a facilidade de manuseio. É só aplicar uma camada bem fininha sobre os substratos, esperar secar e mandar brasa no adesivo. Tudo bem, a gente precisa preparar as superfícies para fazer a adesão. Desengraxa, abrasão, ionização e primers. Até aí, Tito, eu entendi. Agora, a minha dúvida é a seguinte: como é que a gente faz para saber se a preparação ou o pré-tratamento deu conta do recado? Boa pergunta, Caio. Como saber se não ficou um pouco de graxa, de óleo ou qualquer tipo de sujeira? Ou seja, como checar a limpeza da superfície? Como saber se ela está pronta para adesão? Como você faz para checar se a limpeza está bem feita? Passa um paninho, né? Sente também um cheirinho de limpeza, porque sempre depois da limpeza deixa um cheirinho agradável e a gente sente por aí. Tem que dar uma olhada, ver se tá ali, se a limpeza ficou legal, tem que dar um toque, passar a mão mesmo para ver.
Eu passo o dedo, passo o pano, verifico, olhando, analisando mesmo, verificando mesmo. Bom, cada um tem o seu jeito de checar se a limpeza está bem feita, mas fique sabendo que na Metal Mecânica existe um método muito prático para saber se a superfície já está pronta para receber o adesivo, ou seja, se ela está bem limpinha. É só usar água destilada e um conta-gotas. Olha só como é simples. É o teste de interrupção de água. É só pingar várias gotas de água destilada sobre a superfície. Se as gotas ficarem retidas, é porque a superfície não está devidamente limpa. Agora, se as gotas escorrerem, é porque está tudo limpeza. A superfície está pronta para receber o adesivo. Superfície pronta para receber o adesivo. Agora, que adesivo usar? Bom, os adesivos mais comuns e mais usados são aqueles de resina anaeróbica. Por isso eles merecem um destaque. Existem no mercado resinas com diferentes níveis de viscosidade e de resistência, o que permite atender um enorme leque de necessidades. De uma maneira geral, as resinas anaeróbicas apresentam uma série de vantagens, das quais a gente pode destacar a resistência à vibração, o contato total entre as partes unidas, a cura em temperatura ambiente e ainda, entre outras, o baixo custo de aplicação. Falando em aplicação, você sabe quais os principais usos e aplicações dessas resinas? Então, fique por dentro. O travamento anaeróbico é um tipo de uso possível indicado para travar parafusos, porcas e prisioneiros. Tem também a adesão estrutural anaeróbica, indicada para aplicações que serão submetidas a múltiplos esforços, altas temperaturas, umidade, descamação e impactos. Existe ainda a chamada vedação anaeróbica, que permite a vedação de elementos roscados, flanges e microporosidades. E para finalizar, tem a fixação anaeróbica, perfeita para a fixação de peças cilíndricas indicadas para montagens de engrenagens, rolamentos e buchas. Sabe de uma coisa, Caio? Eu fiquei meio inseguro nos usos e aplicações das resinas anaeróbicas. Para falar a verdade, eu também não estou dominando muito bem esse assunto, não. E você? Também não entendeu tudo direitinho? Não se preocupe. É só você pegar o seu livro de estudos que está tudo explicadinho aqui. Dê uma boa estudada. Mas antes, como ninguém tem memória de computador nem de elefante, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, você ficou por dentro do conceito de adesivo, adesão e coesão. Aprendeu o que é cura e que, em função das propriedades da cura, os adesivos podem ser classificados. Viu que antes da aplicação dos adesivos, as superfícies precisam passar por um pré-tratamento. E por último, ficou sabendo das principais vantagens das resinas anaeróbicas e também seus usos e aplicações. Olha só que beleza! A adesão ficou 100%. E com essa teleaula, ficou claro que os adesivos são um importante e eficiente recurso na montagem de componentes elétricos, mecânicos e eletromecânicos. Graças às suas características e variedades, os adesivos atendem a um número sem fim de aplicações, que vão desde peças de metal até peças de plástico, borracha, vidro, fibra de vidro e etc. Bom, mas não pense que esse assunto de adesão se esgota por aqui, não. Na nossa próxima teleaula tem mais adesão para a gente estudar juntos. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.